Chegou a nossa vez, há muito o que fazer. A escolha está em nossas mãos. De firmes prosseguir, nosso dever cumprir. Com mente, força e coração, em Cristo vamos confiar. E em seu exército marchar. A grande obra está acontecendo e o estandarte vamos erguer. Não há distância que nos impeça de encher a terra com seu poder. Vamos avante, 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 vamos avante. Doutrina e Convênios é um livro de resposta a orações. Muitas das revelações sagradas deste livro foram conferidas como resposta à oração de pessoas. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a resposta à oração de um jovem de 14 anos em 1820, chamado Joseph Smith. E para compartilhar com vocês a aula de hoje, eu escolhi um local muito especial, que tem tudo a ver com a ocasião que nós vamos relatar. Eu quero que vocês deem uma olhadinha para conhecer um pouco desse espaço tão maravilhoso. Tem tudo a ver com a história que nós vamos contar da revelação de Joseph Smith, naquela manhã de primavera de 1820. Mas antes nós vamos falar sobre o que aconteceu. Joseph Smith, um jovem de 14 anos, estava vivendo um momento de grande alvoroço e confusão religiosa. A sua família havia mudado recentemente para a cidade e havia muitas religiões, muitos pastores, muitas pessoas pregando a respeito de muitas religiões. E havia sempre muitas opiniões para a mesma passagem de escritura. E isso fez com que aquele jovem ficasse muito confuso. E queria entender e saber qual igreja era a verdadeira. Então, em meio àquele alvoroço todo, Joseph Smith continuou a estudar. Até que ele se deparou, isso é uma coisa importante da gente relatar, Joseph Smith ele já tinha, apesar da sua família não ter uma religião específica, eles tinham o hábito de estudar as escrituras, eles liam a Bíblia em família, e isso fazia parte da vida de Joseph Smith. Então, ao estudar as escrituras, ele se deparou com uma escritura muito especial, que é conhecida de todos nós, que eu vou compartilhar com vocês. Tiago 1:5. E ele leu em Tiago 1:5 que se alguém de vós tem falta de sabedoria, que peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então ele percebeu que ou ele permanecia em trevas e em confusão, ou ele perguntava a Deus o que ele deveria fazer e a qual igreja ele deveria se filiar. Possivelmente muitos de vocês vão se identificar com esse momento vivido por Joseph Smith, momento de grande alvoroço, de grande confusão. Hoje, em nossos dias, existem muitas opiniões para a mesma situação, o que nos faz ficar confusos muitas das vezes. Mas nós podemos também aprender com o exemplo de Joseph Smith. Se nós temos dúvidas sobre o que fazer, sobre qual decisão tomar, qual opinião acreditar, que possamos dobrar os nossos joelhos e possamos perguntar a Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, então com certeza Ele terá a resposta para você. E as respostas vindas de Deus são as respostas corretas, as respostas verdadeiras. Então vamos seguir o exemplo de Joseph Smith. Vamos estudar as escrituras, examiná-las, ponderá-las e depois perguntar a Deus se o que eu estou lendo é verdade. Aquele jovem, ele decidiu, numa manhã de primavera de 1820, se dirigir a um bosque sagrado. Ele foi e ele caminhou por um período de tempo. Ao perceber que ele estava sozinho, ele então decidiu ajoelhar e orar a Deus. Então Joseph Smith dobrou seus joelhos e elevou os seus mais profundos sentimentos a Deus, perguntando a Ele qual das igrejas ele deveria afiliar-se, porque ele estava muito confuso. E ao iniciar sua oração,
Joseph Smith sentiu uma força destruidora apoderar-se de seu corpo, como se estivesse tentando impedi-lo dele orar. E ele sentiu como se não pudesse falar, mas buscando todas as suas forças, ele suplicou a Deus por ajuda. E então, foi quando ele viu um pilar de luz acima de sua cabeça. Ele descreve que era mais brilhante que o sol. E ao olhar para a luz, ele viu dois personagens. E um deles, chamando-o pelo nome, disse: Joseph, este é meu filho amado. Ouve-o. E naquele momento, os céus se abriram novamente na terra. Deus Pai e seu Filho Jesus Cristo havia se revelado a um jovem de 14 anos, que decidiu com um coração sincero e real intenção falar com o Senhor, acreditando que seria respondido. E ele foi. Então ele recebeu instruções do próprio Salvador do mundo, Jesus Cristo, de que não deveria naquele momento se filiar a nenhuma igreja, porque a sua igreja ainda não estava estabelecida na terra. E ele disse para ele: aguarde que esse momento chegará. Você receberá novas instruções e você saberá exatamente o que fazer. Que momento glorioso, onde os céus se abriram e recebemos uma manifestação divina tão sagrada e tão especial. E então, nós aprendemos muitas coisas importantes com esse momento glorioso. Primeiro delas é que Deus, Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe quem nós somos. Ele conhece os anseios do nosso coração. Ele sabe do que nós passamos e do que nós vivemos. E Ele se importa conosco. E a segunda verdade muito gloriosa daquele momento é que a Igreja de Jesus Cristo ainda não havia sido estabelecida na terra. E que Joseph Smith, ele verdadeiramente é o profeta da restauração. E se nós temos dúvidas a respeito desta verdade gloriosa, que façamos como Joseph Smith fez, que possamos dobrar os nossos joelhos e perguntar a Deus, que verdadeiramente nos responderá. Esta é uma outra verdade extraordinária. Jesus Cristo, Ele ouve e responde as nossas orações. Se nós perguntarmos com fé e real intenção, Ele sempre nos mostrará o caminho que devemos seguir. E aquela visão extraordinária deu início à restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Tempos depois, Joseph Smith recebeu instruções a respeito do que fazer e de como fazer. Mas isso será um tema da nossa próxima aula. Eu vou compartilhar com vocês como tudo se deu acerca da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero finalizar esse vídeo fazendo um convite para você, que ainda não é membro da igreja ou que não nos conhece, que possa procurar um missionário da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, para que ele possa compartilhar com você essa mensagem gloriosa de luz e verdade, aonde os céus se abriram e o próprio Pai Celestial e Jesus Cristo apareceram novamente na terra em resposta à oração sincera de um jovem garoto de 14 anos. Eu quero prestar o meu testemunho da veracidade desta obra grandiosa. Eu sei que Jesus Cristo, Ele vive, que Ele ouve e responde nossas orações e que Ele guia e orienta os nossos passos, como essa luz que surgiu no nosso vídeo. Ele nos ama e Ele espera que possamos dedicar nossa vida a Ele. Ele espera que possamos voltar os nossos corações a Ele. Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Joseph Smith foi e é o profeta da restauração, aquele que restaurou a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, o reino de Deus estabelecido na terra. E disso eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém.
A luz e o fato que em ti a história revelou. Joseph, o que você sentiu, ouviu e proclamou. Cidades, povos e nações revolucionou. Joseph, você mudou a história, gravado na memória de quem te conheceu. Joseph, revestido em glória, sinais de uma vitória que ao mundo converteu. Joseph, puro e real, o amor que em ti se deu, mas o homem desleal lhes reconheceu. Joseph, alguém também da verdade já falou, e assim como você, seu sangue derramou. Joseph, você mudou a história, gravado na memória de quem te conheceu. Joseph, revestido em glória, sinais de uma vitória que ao mundo converteu. Joseph, muito mais sinais você pôde decifrar. A verdade, a paz e o amor você só quis pregar. Joseph, alguém também da verdade já falou, e assim como você,